No extremo meridional do bioma Mata Atlântica, há uma formação única de riqueza ecológica e paisagística reconhecida mundialmente. Ali estão inseridos os campos de altitude, formando com a floresta com araucária extensos mosaicos que caracterizam a paisagem da região. Os campos de altitude, por alguns erroneamente atribuídos ao desmatamento, são ecossistemas naturais que já existiam quando aqui chegaram os primeiros grupos humanos. Apresentam uma riquíssima diversidade biológica que precisa ser conservada. As formas vegetais e animais e os processos biológicos relacionados a esse sistema devem ser mantidos para gerações futuras, mas não merecem ser conservados apenas por seu valor intrínseco. A manutenção de áreas naturais bem preservadas nas nascentes, nas regiões de campo e de mananciais é essencial para manter a qualidade da água dos rios, dos lençóis freáticos e das áreas de recarga do aquífero Guarani. A cultura gaúcha emana da relação homem-natureza e transcende as fronteiras políticas, espraiando-se por toda a região de ocorrência dos campos nessa parte da América do Sul. A eliminação dos campos nativos representa a desconexão com a base natural que fundamenta todo esse patrimônio material. Desde os anos 70, os campos de altitude vêm sendo gradualmente convertidos para outros usos, como extensas monoculturas de árvores, soja, milho e batata. Também pastagens plantadas têm substituído as pastagens nativas. Historicamente desprezados quanto à sua importância, os campos são agora alvo de um equívoco que pode ter um efeito devastador. Há uma compreensão equivocada de que os campos naturais, usados há séculos para a atividade pecuária, não seriam mais áreas de vegetação nativa, devendo ser tratados somente como áreas de ocupação antrópica, enquadrados como áreas rurais consolidadas, nas quais teria ocorrido a supressão da vegetação nativa. Isto se trata de um erro tecnicamente grosseiro, sem amparo em evidências científicas. Os campos naturais da Mata Atlântica sempre estiveram sob influência do pastoreio por herbívoros, muito antes da ocupação humana e das atividades pecuárias. O pastejo é considerado por cientistas como um distúrbio fundamental para a manutenção da fisionomia dos campos. Por causar efeitos temporários reversíveis, a pecuária não modifica o ambiente campestre a ponto de comprometê-lo. Da mesma forma, a sobressemeadura do campo nativo com pastagens de inverno de ciclo anual, como o azevém, não causa modificação da matriz campestre, uma vez que não implica na substituição da vegetação nativa. Em 2006, a Lei 11.428, chamada Lei da Mata Atlântica, inclui neste importante bioma, junto com a mata de araucárias, os campos de altitude e protege a vegetação nativa contra a supressão. Em linhas gerais, condiciona aos empreendimentos de utilidade pública e interesse social, conforme o estágio sucessional da vegetação. Em todos os casos devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando não houver alternativa técnica e locacional ao empreendimento. Posteriormente, o Decreto Federal número 6.660, de 2008, que regulamentou a Lei da Mata Atlântica, também permitiu a supressão de até 2 hectares de vegetação nativa pelas populações tradicionais e pequenos produtores rurais, com propriedades de até 50 hectares. O decreto enquadra o pastoreio extensivo tradicional em campos de altitude como de uso indireto. Esse é o motivo pelo qual a pecuária extensiva não necessita autorização dos órgãos ambientais competentes. Ressalvadas as áreas de preservação permanente e desde que não promova a supressão da vegetação nativa ou a introdução de espécies vegetais exóticas. Vale lembrar que o segmento pecuária familiar, de propriedades de até 300 hectares, que representa a maioria dos produtores que trabalham com a pecuária de corte, está carente de informações e assistência técnica. É compreensível que um produtor desinformado e despreparado para lidar com novas tecnologias fique à mercê de propostas de outros tipos de exploração das terras, nem sempre sustentáveis, com perspectivas e promessas de maior rentabilidade econômica. Ao estabelecer em seu artigo 26 a necessidade de autorização para a supressão de qualquer tipo de vegetação nativa no Brasil, a Lei Federal 12.651 de 2012 deixou claro que não somente as florestas, mas também as demais formações vegetais, os campos nativos, só podem ser suprimidas mediante prévia autorização dos órgãos ambientais.
São necessárias áreas suficientemente grandes e abrangentes dos diferentes tipos regionais de campos para que se possa conservar a vida e seus aspectos dinâmicos, biológicos e evolutivos. Podemos e devemos aumentar a produtividade pecuária de forma sustentável, com mais pesquisas para conhecer melhor as espécies nativas, aporte de tecnologia para o setor produtivo e crédito acessível para financiar os investimentos. Na Faculdade de Agronomia da URGS, com algumas décadas de estudo, tem sido demonstrado que se pode, em campo nativo, com diferentes níveis de intervenção tecnológica, até mesmo duplicar ou triplicar o rendimento. Infelizmente, poucos produtores têm adotado essas tecnologias. Os campos devem ser protegidos porque, além de servirem de base para a atividade pecuária, contêm alta biodiversidade, oferecem serviços ambientais essenciais e constituem referência cultural e histórica importante para a sociedade.